Bem-vindo a essa videoaula. Ela trata do uso e ocupação do solo e a sustentabilidade dos agroecossistemas. Esta foi uma palestra que eu dei no 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que foi realizado no dia 30 de julho de 2013, em Florianópolis. Nós vamos começar com as duas principais perguntas do evento. Para que e para quem a ciência do solo? Para que e para quem são duas visões distintas. Para quem é uma visão utilitária. Geralmente ela se refere a servir a maioria, visando otimizar seu bem-estar. A visão de para que é teleológica. Ela vem dos ensinamentos de Aristóteles. Na visão de Aristóteles, a ciência, como qualquer objeto ou processo, tem um propósito, um fim ou um objetivo próprio e natural, inerente à sua natureza e função na sociedade. Optei por utilizar a visão aristotélica nessa apresentação. Então, primeiro precisamos definir qual é o propósito da ciência do solo. O propósito da ciência do solo não é dissociado do propósito da ciência como um todo. Vamos ver agora como a ciência contemporânea se organiza, qual é a sua origem e como ela chegou onde ela está. Vamos começar essa história em 1945, quando Vannevar Bush foi designado pelo presidente dos Estados Unidos a dar um destino para o enorme aparato científico criado para apoiar a Segunda Guerra Mundial. O ponto culminante desse aparato científico foi o desenvolvimento das bombas atômicas em Los Alamos, que selaram o final da Segunda Guerra Mundial. Bush sugeriu que numa época de Guerra Fria ou de paz, a ciência deveria se organizar numa sequência de pesquisa básica, pesquisa aplicada, seguida de desenvolvimento e produção e operações. A visão de Bush é sequencial. A pesquisa básica seria feita de forma descompromissada. Seu único objetivo seria avançar o conhecimento sobre a fronteira do desconhecido. Num outro momento, a pesquisa aplicada, observando o avanço do conhecimento da pesquisa básica, iria selecionar aquilo que tem alguma relevância aplicada, alguma relevância prática para a sociedade, levando isso, num terceiro momento, para o desenvolvimento tecnológico. Os mercados, observando o desenvolvimento tecnológico, iriam retirar dali os seus avanços e progressos. Esta forma de apresentar a pesquisa à sociedade foi muito conveniente na época, principalmente porque permitia a continuidade dos enormes investimentos em pesquisa básica e em pesquisas em que a finalidade não era claramente revelada. Isso também estava de acordo com as motivações da época, ainda fortemente influenciadas pela Segunda Guerra Mundial. E a ideia de que apenas um poderio militar muito forte poderia ser utilizado para dominar as outras nações e defender os interesses da sociedade. Esse pensamento foi questionado principalmente devido ao insucesso do poderio bélico americano nas guerras que sucederam à Segunda Grande Guerra Mundial. O Vietnã é o melhor exemplo dessa situação. Percebeu-se claramente que o poderio bélico não era a única, ou pelo menos não era a melhor estratégia para garantir a hegemonia americana. E os olhares se voltaram principalmente para os mercados. Nessa época, Donald Stokes sugeriu quadrantes que classificam a pesquisa de forma diferente. Stokes lança duas perguntas. A primeira é a busca do entendimento fundamental. A pesquisa pode ou não buscar essa dimensão. A segunda pergunta é sobre a consideração de uso, que também pode ou não ocorrer na pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa que busca o entendimento fundamental, mas não considera o uso, é considerada pesquisa básica pura. Caso o pesquisador, na busca do entendimento fundamental, já esteja de olho no uso que vai ser dado a esse conhecimento, nós definimos o segundo quadrante, que
que é a pesquisa básica inspirada pelo uso. Essa é a dimensão apontada por Stokes como sendo a principal dimensão da pesquisa. Alguns exemplos de pesquisadores que se destacaram nesses quadrantes podem ajudar a entender melhor os dois que nós já descrevemos, assim como os dois que faltam. No quadrante de pesquisa básica pura, citamos Niels Bohr. Bohr desenvolveu um modelo atômico, além de grandes avanços na mecânica quântica. Ele nunca se interessou pela aplicação desse conhecimento, mas hoje suas ideias são fundamentais para o progresso de muitas áreas científicas. No quadrante que falta, que é o terceiro quadrante, da pesquisa aplicada pura, podemos citar Edison. Edison inventou o fonógrafo, a filmadora, a lâmpada e registrou 1.093 patentes. Mas ele nunca se preocupou em gerar conhecimentos novos, apenas na sua aplicação. O quarto quadrante pode parecer curioso a princípio. É uma pesquisa que não considera o uso e também não busca o entendimento fundamental. Essa pesquisa é muito realizada nas universidades. Sua principal função é o ensino e o treinamento de pesquisadores que irão atuar nos outros quadrantes. O quadrante mais promissor é o de Pasteur. Nesse quadrante, o pesquisador busca duas coisas: tanto avançar no conhecimento fundamental, mas já de olho nas aplicações que esse conhecimento fundamental terá. Pasteur, preocupado com doenças e com a crescente urbanização das cidades, desenvolveu a microbiologia, as ideias básicas da microbiologia. Dela decorreram processos como vacinas, pasteurização, enfim, ele criou uma ciência nova, que não existia na época, para resolver um problema da sociedade. O quadrante de Pasteur é o mais promissor, principalmente por já deixar claro, desde o início, quais são os objetivos da pesquisa e quais problemas ela pretende resolver. Outra consequência desse quadrante é aproximar a pesquisa da aplicação, e a aplicação se dá no contexto da tecnologia. Resumindo as ideias de Stokes, do tempo presente para o futuro, a ciência procura ampliar o conhecimento existente para um entendimento melhorado, bem como a tecnologia existente para uma tecnologia melhorada. O principal quadrante desse processo é o quadrante de Pasteur, uma vez que ele considera, na geração do conhecimento, a sua aplicação. Os outros quadrantes também interagem nesse processo, mas de uma forma secundária. Considerando que a tecnologia é um dos grandes motivadores da ciência, nessa ideia, o mercado passa a ter um papel fundamental nesse processo. A ciência e os cientistas já convivem muito bem com a proximidade dos mercados. Há muitos exemplos disso, de cooperação entre a indústria e as universidades. É apenas um dos casos. Não há nenhuma novidade em se pensar na aplicação prática e na aplicação industrial daquele conhecimento que é gerado pelo pesquisador. As patentes, que hoje são muito comuns no ambiente científico e acadêmico, são talvez o principal exemplo dessa realidade. O conceito de manutenção de hegemonia e dominação pelo mercado, ou principalmente pelo mercado, também se desatualizou. Novas realidades têm que ser consideradas atualmente. A visão de Stokes reflete principalmente a realidade das décadas de 80 e 90. Hoje em dia, ela é considerada incompleta, principalmente pelo aumento da influência da política sobre os mercados. Cada vez mais decisões de políticas governamentais influenciam mercados e também são influenciadas por estes. Já existe uma interação muito grande entre política e mercado.
A ciência vem ganhando relevância nesse contexto. Internacionalmente, o melhor exemplo talvez seja o relatório síntese do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Esse painel sintetiza a bibliografia existente. Nada mais é do que uma grande revisão bibliográfica sobre mudanças climáticas. As 18 páginas do relatório síntese interferem em decisões de nações, de empresas e de mercados diretamente. Temos exemplos também aqui no Brasil, recentes, do posicionamento, por exemplo, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em relação à discussão do Código Florestal. A associação ou relacionamento direto da ciência com a política é bastante recente. Então não podemos estranhar que o cientista e suas organizações ainda tenham dificuldade em entender plenamente qual o seu papel. Agora, independentemente de qual seja esse papel e qual seja o caminho de relacionamento, tanto a política como o mercado não podem mais ser ignorados no processo de criação científica. Essas duas dimensões passam então a fazer parte do dia a dia do pesquisador. Antes de inserir toda essa discussão no contexto específico dessa apresentação, vamos ver apenas a ideia de mais um filósofo, Bruno Latour. Bruno definiu a maneira com que a ciência evolui. Vejamos. Bruno usa a figura do Jan, que enxerga tanto o passado como o futuro. Segundo ele, a ciência só avança com a visão do futuro. Ela não pode ser empurrada com a visão do passado. Os progressos ocorrem quando algum cientista enxerga algo no futuro. Pelo que discutimos até agora, podemos concluir que enxergar corretamente esse futuro implica em necessariamente considerar as dimensões da política e do mercado. Vamos ver agora como esse conhecimento pode ser utilizado para entender o que a ciência do solo, principalmente o tema específico dessa apresentação, que é o seu uso e ocupação, podem se beneficiar desses conceitos. Diversos conhecimentos, geralmente tratados pela ciência do solo, tiveram e têm um papel fundamental em como o espaço agrícola do Brasil é ocupado. Para entender essa dinâmica, vamos primeiro ver algumas informações e registros de como se deu a expansão agrícola no Brasil, principalmente a partir da década de 1940. Nesse gráfico, mostramos a evolução da área em produção agropecuária no Brasil, em milhões de hectares, em função do tempo, iniciando na década de 1940. Até a década de 1980, percebemos uma rápida evolução, que teve uma inflexão em torno dos anos 60. Nessa época, foram feitos investimentos muito importantes na área de ciência e tecnologia. A criação da Embrapa e as novas tecnologias de adubação, de controle de pragas e de mecanização em maior escala foram os marcos dessa época. A tendência de crescimento se inverte em torno da década de 1980. A partir desse período, percebemos uma redução no total da área em produção agropecuária. O interessante é que essa redução de área, ela não foi acompanhada por uma redução no volume total produzido pela agricultura e pecuária, que continua sempre crescendo. Numa análise mais simplificada, podemos entender essa tendência como sendo altamente positiva. A única explicação para um aumento do volume de produção na mesma área, ou mesmo com uma redução de área, são ganhos de eficiência. A produtividade da agropecuária brasileira aumentou tanto que atualmente, mesmo reduzindo a área, conseguimos aumentar o volume da safra. Essa análise está muito alinhada a uma percepção de mercado. Ganhos de eficiência no setor agropecuário são essenciais para manter a sua atratividade como negócio. No entanto, se ampliarmos essa visão, incluindo a dimensão política,
podemos perceber que ocorreram externalidades que podem ter conotações negativas. Se atualmente conseguimos ampliar a produção, reduzindo a quantidade de área, isso quer dizer que áreas que foram convertidas para a agropecuária atualmente não são mais utilizadas com essa finalidade. Na conversão dos sistemas naturais para a agricultura, sempre existem perdas no contexto da conservação e da sustentabilidade. A pergunta que cabe: essas perdas poderiam ter sido evitadas? Para responder essa pergunta, vamos primeiro considerar a distribuição espacial e temporal da expansão e da retração da agricultura no Brasil, começando pelo período compreendido entre 1960 e 1975. As cores frias do mapa, do azul escuro para o verde, indicam retração de área. As cores quentes, indo do verde para o vermelho, indicam expansão da área agrícola. O valor numérico ele é proporcional ao número de vezes em que houve retração ou expansão. O mapa da década de 1960 a 1975 ele é predominantemente quente, período em que as inovações tecnológicas, muitas delas ligadas à ciência do solo, permitiram que áreas que anteriormente não eram utilizadas para a agropecuária fossem incorporadas nos sistemas de produção. A região centro-oeste e norte domina as cores quentes. Essa tendência ela se reverte nos anos seguintes. De 1975 a 1996, apesar de ter ocorrido um aumento total de área de aproximadamente 24 milhões de hectares, existem regiões muito grandes com cores frias, cores azuis. A região centro-oeste ainda, em parte, continua com cores quentes, mas a região sul, e principalmente a região sudeste, apresenta uma retração muito grande da área em produção agropecuária. Entre a década de 1990 e os anos 2000, o mapa predominantemente se torna com cores frias. A retração ocorre, inclusive, na parte sul da região centro-oeste, permanecendo apenas os cerrados nordestinos e a região norte com cores quentes que indicam expansão da atividade agropecuária. A redução total é líquida, em torno de 11 milhões de hectares de terras que eram utilizados com a agricultura nos anos 90, passaram a não ser mais utilizados para essa finalidade. Se considerarmos a forma de organização da ciência sugerida por Bush, tudo aconteceu exatamente conforme o esperado. A ciência básica foi criativa na geração de novos conhecimentos. Em parte, esses novos conhecimentos foram repassados para aplicações tecnológicas através da ciência aplicada. Essas aplicações tecnológicas resultaram em ganhos de produtividade na fase final do processo de produção, que justificam e explicam a redução de área e a manutenção dos níveis de produção. Se mudarmos a referência para os quadrantes de Pasteur-Stokes, também podemos afirmar que tudo aconteceu aproximadamente conforme esperado. A ciência básica inspirada pelo uso, tendo o apoio da ciência básica pura e também os conhecimentos gerados por uma ciência em que se visa apenas a aplicação, produziu, considerando desde o início aquilo que o mercado esperava da agropecuária, novas tecnologias que proporcionaram os ganhos de produtividade. Essa visão de ganho de produtividade vem do mercado, que foi inserido como sendo o principal componente na definição das prioridades da ciência, de acordo com a sugestão de organização da ciência de Stokes.
Os problemas começam quando inserimos a dimensão política no contexto da ciência. Considerando a dimensão política, as questões ambientais passam a ser mais relevantes. A Constituição brasileira garante o direito de um ambiente preservado e saudável a todos. Caso os avanços da ciência que proporcionaram os ganhos de produtividade pudessem também ter evitado com que áreas que foram convertidas para a produção agropecuária e degradadas até certo ponto com essa conversão pudessem ter sido evitadas desde o início, percebemos um conflito. A ciência, considerando a dimensão política, atingiu plenamente as necessidades de mercado, mas não foi eficiente em evitar uma degradação, caso ela pudesse ter sido prevista e evitada com os avanços e a aplicação dos conhecimentos que ela gerou. Visando especular um pouco sobre essa possibilidade, daqui a pouco vamos mostrar um mapa em que aparecem 4 cores. Na cor azul, temos um aumento da área agrícola, pela conversão de áreas de vegetação natural em áreas de produção agropecuária. Essa conversão sempre leva a alguma degradação ambiental. No caso da cor azul, esse aumento de área vem associado a uma diminuição de produtividade, ou seja, a agropecuária está se tornando menos eficiente nessas regiões. Isso, do ponto de vista da sustentabilidade econômica da atividade, também não é desejável, pela perda de competitividade. Nas cores indicadas pelo quadrante amarelo, houve uma diminuição da área em produção agropecuária, ou seja, áreas que foram convertidas para a agropecuária no passado não estão sendo mais utilizadas. Em parte, essa diminuição de área pode ser explicada pela diminuição da produtividade, também associada a esse quadrante. Ou seja, a agricultura está se tornando menos competitiva, com isso, áreas que foram convertidas estão sendo abandonadas. Considerando a dimensão política, podemos dizer que a ciência foi ineficiente em criar tecnologias e modelos de expansão da agropecuária, ou, pelo menos, ineficiente em transferir esses conhecimentos para a aplicação tecnológica que pudessem ter evitado a degradação ambiental desnecessária que aconteceu nesse quadrante amarelo. Considerações semelhantes podemos fazer para a cor vermelha, em que há aumento de área e aumento de produtividade, e para a cor verde, em que há diminuição de área e aumento de produtividade. Vamos ver os mapas. Na parte de cima da imagem, vemos o comportamento das culturas agrícolas. Na primeira imagem, de 1975 a 1996, e na segunda, de 1996 a 2006. Na parte de baixo, vemos o comportamento da pastagem nas duas épocas. As culturas apresentam um comportamento espacial pouco definido, ou seja, as cores se misturam no mapa de uma forma aparentemente mais casual. Já as pastagens apresentam um comportamento espacial mais definido. Na década de 1975 a 1996, há uma grande região vermelha cobrindo o centro-oeste e o norte. Abaixo dessa região, vemos predominantemente a cor verde, ou seja, ganho de produtividade e diminuição de área. A cor vermelha, em que há aumento de área e aumento de produtividade, na década de 1996 a 2006, muda para a região norte, naquilo que também chamamos de arco de desmatamento. E a cor verde predomina no restante do país. Ou seja, áreas que foram convertidas para a pecuária estão sendo abandonadas e utilizadas apenas em parte para a expansão da agricultura. Um astronauta observando essa imagem do espaço poderia dizer: o Brasil é predominantemente verde, ou seja, estamos aumentando a produtividade do setor agropecuário e diminuindo a sua área. Isso se aplica principalmente à lógica da pecuária.
Vamos agora resumir todos esses conceitos num único mapa e relacionar este mapa com a ciência do solo. As primeiras três cores desse mapa indicam a fronteira agrícola. A cor verde escura, a fronteira avançada. A cor verde clara, a fronteira atual. E a cor azul, a fronteira antiga. A fronteira agrícola se caracteriza pela rápida conversão da vegetação natural em agropecuária. As cores identificadas pelos tons de marrom indicam que não há dinâmica de fronteira, ou seja, se há conversão da vegetação natural para a agropecuária, essa conversão não se dá em larga escala. O marrom escuro indica que a dinâmica de não fronteira é associada a áreas ainda muito bem preservadas, em que ainda há uma grande quantidade de vegetação natural nas áreas privadas, nas fazendas. A cor marrom claro indica que não há dinâmica de fronteira, mas que a quantidade de vegetação natural nas propriedades agrícolas já foi bastante reduzida. A cor marrom escuro predomina em três situações. A primeira delas, na situação além da fronteira agrícola, áreas em que o avanço da agricultura ainda não chegou. A segunda situação, que é mais evidente na região semiárida do Nordeste, são as áreas de baixa aptidão agrícola, em que não há interesse pela produção agropecuária. Uma outra situação de ocorrência da cor marrom escuro são áreas em que há grande quantidade de unidades de conservação. Isso pode ser facilmente percebido na região litorânea sul do estado de São Paulo e norte do Paraná. Uma outra situação em que há uma combinação de restrições ambientais e regras específicas de conservação que fazem com que a agricultura não se instale é a região do Pantanal. Com exceção dessas situações, o que predomina abaixo da fronteira agrícola é a cor marrom claro, ou seja, situações em que não há mais dinâmica de fronteira, porque a vegetação natural foi em grande parte removida e pouco restou das áreas em produção agropecuária. A cor identificada em marrom claro nesse mapa coincide com as regiões identificadas nos mapas anteriores em que houve redução de área em produção agropecuária. Essas evidências indicam que a ciência foi capaz de gerar novos conhecimentos que permitiram que a agricultura se expandisse sobre novas áreas, ocupando ambientes cada vez mais restritivos e diversos, mas que houve uma omissão em gerar conhecimentos que fizessem com que essa tecnologia fosse adotada de uma forma a não provocar uma degradação ambiental excessiva. Parte disso pode ser explicado pela forma predominante como a ciência se organiza atualmente, seguindo os quadrantes de Pasteur. A ciência básica, inspirada pelo uso, tem no mercado o seu principal guia, ou seja, no caso da agropecuária, os ganhos de produtividade e a possibilidade de ocupação de novos ambientes. Mas certamente essa não é a explicação completa. Precisamos considerar outros aspectos. Um deles é o que a bióloga americana Lynn Maduris chamou de apartheid acadêmico, ou seja, a excessiva fragmentação do conhecimento científico. Se considerarmos uma visão da ciência dissociada da sua aplicação, principalmente da sua aplicação política, essa fragmentação torna-se útil. Ela delimita melhor os espaços e faz com que a avaliação da ciência seja feita apenas pelos cientistas. Uma vez fragmentada e ultra especializada, apenas um outro cientista, semelhante àquele que gerou o conhecimento científico, é capaz de entendê-la e julgar o seu mérito. Inserindo a dimensão política na análise da ciência, ampliamos muito o universo que irá julgar aquilo que é relevante ou não. Apenas aquele conhecimento científico que levou a um benefício da sociedade como um todo será considerado relevante. Outra consequência direta da inserção do viés político é a multiplicidade. Os problemas da sociedade geralmente não podem ser resolvidos com uma área de conhecimento fragmentada. Eles são múltiplos. Portanto, a ciência teria que se organizar também de uma forma multitemática.
Na relação da ciência com o mercado, uma parte desses problemas já foi resolvida. Essa relação é mais antiga e grande parte da integração e da multiplicidade é feita a jusante da criação do conhecimento científico. No entanto, na ciência com viés político, esse problema é persistente. Política nada mais é do que a tomada de decisões. E ainda é muito raro que o conhecimento científico seja considerado de uma forma importante e abrangente em decisões de políticas públicas, privadas ou setoriais. Nessa visão de ciência, a multidisciplinaridade é essencial. Apesar de ser um objetivo da ciência que vem sendo perseguido há muito tempo, existem enormes dificuldades práticas para que ela se concretize. Vamos ver algumas dessas dificuldades olhando principalmente os aspectos específicos da ciência do solo. Um deles certamente é a escala. Diversos processos ligados ao solo são estudados em escalas muito pequenas. Talvez os principais exemplos sejam a erosão e os aspectos hidrológicos. Certamente há muitas vantagens de estudar esses processos em escalas pequenas, do ponto de vista do avanço do conhecimento científico, mas isso limita muito a sua aplicação na escala real em que eles ocorrem. Outro aspecto muito importante é a comunicação. A dificuldade de comunicação da ciência do solo com outras ciências fica bastante evidente na sua cartografia. A enorme sofisticação dos atuais sistemas taxonômicos de solos certamente levou a grandes avanços nos conhecimentos básicos sobre a pedogênese e sobre a distribuição do solo na paisagem. Mas teve como consequência também uma dificuldade muito grande na compreensão da nomenclatura por outras ciências. A enorme especialidade também restringiu a possibilidade desses mapas serem feitos de uma forma mais rápida. Como consequência, o aspecto político, ou seja, as decisões públicas, privadas e setoriais tomadas em relação a onde a agricultura vai ocupar espaços ou não, foi feita em grande parte sem a disponibilidade dessa informação. A única informação realmente válida é aquela que foi considerada no momento em que a decisão foi tomada. Os problemas ligados à escala e linguagem se aplicam principalmente aos exemplos que nós citamos, mas eles são comuns a muitas outras áreas da ciência do solo, bem como a outras ciências a ela relacionadas. Outro aspecto importante é a modelagem. A modelagem é uma forma não experimental de resolver problemas. Ela pode ser, em muitos casos, muito mais ágil e abrangente, e complementar de uma forma importante o avanço da ciência experimental. Os modelos também precisam, como a ciência experimental, se tornarem múltiplos, serem traduzidos em linguagens acessíveis e considerarem aspectos de múltiplas escalas e complexidade. Progredir nesse sentido certamente passa pela inserção mais formal da visão política na vida do cientista. O cientista, além de estar preocupado com o avanço do conhecimento, com a aplicação de mercado que esse conhecimento vai gerar, ele precisa inserir na sua preocupação também a forma com que o seu conhecimento vai influenciar decisões, sejam elas decisões ligadas à sociedade, dentro das políticas públicas, bem como da política corporativa e setorial. O cientista idealizado por Bush não teria como prever o efeito do seu trabalho sobre a sociedade. Em parte, a forma com que Stokes organiza a ciência nos seus quadrantes também não tem esse poder, porque ele passa a ser refém daquilo que o mercado ou a necessidade de inovação tecnológica exige. Apenas a orientação da ciência dentro do contexto político lhe dá essa abrangência. Certamente o conhecimento básico que permitiria prever, já na década de 1960, que as inovações tecnológicas que permitiram a agricultura avançar sobre os cerrados e a região amazônica
poderiam provocar uma degradação ambiental excessiva já existiam. O que aconteceu é que apenas a orientação desse conhecimento, a organização desse conhecimento, não foi feita de forma a influenciar as decisões que levaram à expansão agrícola. Um cientista politicamente orientado poderia, já no momento de criação desse conhecimento, antecipar essa situação e atuar de uma forma mais eficiente para que ela não tivesse acontecido. A ciência feita dessa forma certamente será diferente da maior parte da ciência que fazemos hoje. Isso irá influenciar não só a ciência inspirada pelo uso, que incluirá uma nova dimensão na sua análise, assim como aquela ciência que fazemos para treinar os futuros pesquisadores. Temos um longo caminho a percorrer. A única forma de percorrer esse caminho é dar os primeiros passos.